Ter uma atitude mental produtiva, o que isso significa? Significa que você sabe quais são os seus papéis. E o que significa saber quais são os seus papéis? Significa ser produtivo. Significa que você sabe qual é o seu lugar e por você saber qual é o seu lugar, você sabe quais são suas prioridades e por saber quais são as suas prioridades, você se posiciona corretamente e aí você aprende a colocar energia certa no lugar exato e essa é que é a grande questão, esse é o segredo da vida e que a maior parte das pessoas não consegue entender isso. Que quando elas colocam energia certa no lugar exato, tudo anda, tudo acelera, tudo vai mais rápido, porque elas conseguem os seus objetivos. Portanto, o que significa ter essa atitude mental produtiva, se posicionando no lugar correto, significa que você sabe quais são os seus papéis. Muito bem. Qual é o seu papel como cônjuge? Qual é o seu papel como empresário? Qual é o seu papel como filho? Qual é o seu papel como, talvez, funcionário de uma empresa? Qual é o seu papel? E quais são as ações que você deve fazer para que você tenha resultados nos seus papéis? Quando nós sabemos quais são os nossos papéis, uma das coisas mais importantes é que a gente passa a ter atenção. Veja só, há 30 anos atrás, a nossa atenção era tirada de uma forma. Hoje, nossa atenção é tirada 4 vezes mais. Nós deixamos de ser produtivos 4 vezes mais, porque a tecnologia trouxe o que a gente chama de obesidade de informação na cabeça. Hoje o ativo mais caro é a atenção. E nós perdemos a atenção naquilo que é mais importante para nós, os nossos papéis. Se a gente sabe quais são, se a gente sabe nossas prioridades, se a gente começa cada dia da nossa vida fazendo o que tem que ser feito, sabe o que acontece? Como eu disse, você acelera. Então deixa eu te mostrar uma coisa importante de uma atitude mental produtiva. Quando você sabe qual é o seu papel, uma das coisas que você faz, que você toma como ação, e eu te convido a você começar a exercitar isso, é sempre lembrar dessa posição, ó, um braço para cima, um braço para baixo. Sabe o que significa? Significa que todos nós precisamos da ajuda uns dos outros. E se naquele seu papel você não consegue exercê-lo, você está tendo dificuldade de realmente ser produtivo naquilo que você precisa fazer, é hora de você pedir ajuda a alguém. Por isso você estende a mão pedindo ajuda. Da mesma forma que quando alguém requer a sua ajuda, porque não sabe como fazer, você pode agir, ou você pode atuar como um agente de mudança, estendendo a mão. Nós influenciamos a vida das pessoas. Nós, de uma forma ou de outra, nós persuadimos, influenciamos pessoas, seja pela modelagem, seja pelo nosso exemplo, que faz com que as pessoas nos modelem. O importante é que você deve saber qual é o seu papel. E quando a gente sabe qual é o nosso papel, isso significa que a gente está pensando nas 5 inteligências. Você lembra aquela historinha que tinha no desenho, né? High five? Pois é, aqui é Control 5, que significa o controle sobre as 5 inteligências. Bom, se você sabe quais são os seus papéis, você está trabalhando a inteligência emocional, que são os seus relacionamentos, ok? Se você sabe qual é o seu papel como empresário ou como estudante, você vai trabalhar a sua inteligência física. E outro dia até comentei num vídeo, foi muito interessante, né? Minha filha perguntou assim, mãe, por que as pessoas engordam? Aí eu disse para ela assim, minha filha, parei por um minuto, né, para poder responder. Depois eu disse, filha, as pessoas engordam porque elas perdem a atenção. Mas como assim? Elas perdem a atenção do seu corpo. Elas começam a cuidar de tantas outras coisas que elas perdem a atenção. Aí minha filha falou, mas isso funciona também nas outras coisas da vida? Eu falei, funciona, na escola, tudo mais. Quando você perde a atenção às coisas que são importantes, você realmente fica contraproducente. Ou seja, a gente tem 5 inteligências, física, emocional, espiritual, intelectual e a inteligência de adaptabilidade. Nós temos todas elas. E quando a gente para de prestar atenção em qualquer uma delas, infelizmente a nossa vida vai funcionar igual um carro com os pneus furados. É verdade. Aí a gente tenta consertar um e outro dá errado. Então a nossa vida fica aquela confusão. Uma hora dá certo numa inteligência, outra hora dá errado na outra e a gente nunca consegue viver essa vida harmoniosa. Mas isso acontece porque as pessoas não sabem o seu lugar. As pessoas não sabem quais são os seus papéis. Vou te dar um exemplo. Outro dia uma aluna minha, olha que coisa engraçada, e por favor ouça essa história porque isso muitas vezes pode acontecer na sua vida.
de maneiras diferentes, mas é bem isso. Uma aluna minha disse para mim assim, minha filha se separou e agora ela voltou a morar em casa e ela tem uma bebezinha de 1 ano e 9 meses. Como eu faço para educar minha neta? E eu parei por um instante, olhei e disse, mas quem disse que é você que tem que educar sua neta? Esse é o papel da sua filha. O seu papel é de avó. O seu papel era ter educado a sua filha para a sua filha educar a sua neta. Isso não é o contrário. Mas muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida. A gente não sabe dizer não porque a gente não sabe qual é o nosso lugar. A gente muitas vezes é empresário, sabe o que a gente faz como empresário? A gente quer fazer a função das pessoas que nós contratamos para fazer as coisas. A gente simplesmente faz isso. E quando a gente faz isso, a gente deixa de fazer as nossas coisas, a gente deixa de cumprir os nossos papéis. E quando isso acontece, as coisas que eram da nossa mordomia, ou seja, da nossa responsabilidade de fazer, nós simplesmente deixamos de fazer. Portanto, eu tenho uma coisa a lhe dizer do fundo da minha alma. Saiba qual é o seu lugar. Saiba qual é o seu papel. Lembre-se que na vida, para a gente viver a maior de toda a sabedoria, que é a interdependência, a gente precisa aprender a esticar a mão e pedir ajuda. A gente precisa aprender a estender a mão para ajudar as outras pessoas. Mas isso só é possível quando a gente sabe qual é o nosso lugar. Então, esse é o vídeo de hoje, com todo o carinho que eu preparei para que você pense, porque estar bem posicionado é colocar energia certa no lugar.